MDcast, na frequência da arte. E ilustradores, sejam muito bem-vindos a mais um MDcast, o podcast da Modelo Design, e você está na frequência da arte. Muito prazer, eu me chamo Thiago Bastos, professor, ilustrador, quadrinista e desenvolvedor do Universo Anomalia. Eu vou aqui apresentar o meu camarada Emílio e pedir para ele dar um oi, beleza? E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Emílio, professor da Modelo Design, e vamos a mais um MDcast. Beleza, galera? Esse daqui é uma apresentação, né? Por conta de problemas técnicos, a gente está apresentando o Jorge. O Jorge, ele é proprietário da Livraria Comics. Então, fiquem aí com o podcast, né? Do Jorge, a Comics. Beleza, Jorge. Queria saber, né? Aqui como primeira pergunta, como foi esse processo, né? De criação da Comics? Olá pessoal, eu sou o Jorge da Livraria Comics, Bookshop, livraria que é especializada em história em quadrinhos. Ela foi criada há quase 40 anos atrás, era uma banca de jornal, né, e a gente vende quadrinhos praticamente esse período todo aí. Quem começou a banca foi meu irmão mais velho, Carlos, tá? Ele começou em 1986 e aí ele comprou uma banca, a gente na verdade ele trabalhava numa banca, ele fazia compras, aí quando você vai nas editoras buscar mercadoria, você levar para a banca e depois levar o encalhe, essas coisas assim. Aí ele eu tinha acho que 14, 12 anos, ele me chamou porque ele comprou a banca dele, e aí eu fui fazer para a banca que ele trabalhava, que era de um parente da gente, era um cunhado dele. E aí a gente acabou começando a trabalhar na banca, e ele co aí com a banca dele, ele começou assim, ele queria criar um diferencial, porque lá nos Jardins, que a banca ficava na Alameda Lorena, esquina Cabela Sintra. Lá tem, tipo assim, tem muitas bancas de jornais, né, não é que nem num bairro que às vezes só tem uma, num bairro inteiro, né, agora lá as bancas eram muitas e ele queria criar um diferencial, e ele procurou, né, ver coisas que ele tinha afinidade, que era ler história em quadrinhos, que ele gostava muito, e eu também gostava, né, já nessa época dos anos 80, a gente lia muito os quadrinhos de super-heróis, os quadrinhos da Disney, e aí foi nisso que começou a nossa história, né, com os quadrinhos os formatinhos da Editora Abril, né. E aí a gente começou a trabalhar isso, aí logo em seguida, começou a Devir também chegou nessa época com os quadrinhos importados, e aí ela tinha poucos pontos, né, de quadrinhos no em São Paulo, onde tinha os quadrinhos para vender soltos e as pessoas podiam fazer assinatura. Aí a gente chegou a ter quase 200 clientes que tinham assinaturas de gibis importados lá, né. Então foi isso que foi crescendo. Depois aí, começo dos anos 90 veio os cards, depois veio os card games, e a gente sempre estava nessa coisa de estar na vanguarda desses materiais colecionáveis diferentes, né. Ele na banca dele, assim, até situações ele que ele, como era banca de jornal, ela não era registrada com CNPJ e tal, né. Aí teve que fazer um registro em outro lugar, outro endereço, para criar um CNPJ, para poder comprar material, tipo, que nem nessa época tinha a Martins Fontes, tinha os quadrinhos eróticos, chamava Ópera Erótica, que tinha Milo Manara, para comprar da LPM, para comprar de algumas editoras, para ter na banca de jornal, e até era uma briga para comprar, porque na verdade eles não queriam pôr numa banca de jornal, porque para eles estava desprestigiando o livro deles, colocando numa banca de jornal. Só que a banca de jornal ela tinha um boom, tinha um diferencial, né, que era uma especializada em história em quadrinhos, e ela ficou totalmente de história em quadrinhos, né, não era uma banca do começo ela ainda era meio misto, né, tinha as coisas da de revistas e banca, mas aí foi crescendo a parte de banca, os importados, com essas material de livraria, e aí a gente ficou exclusivamente, isso já perto de 89, 88, né, ela já ficou já totalmente exclusiva para quadrinhos. Aí a loja só veio nascer isso em 96. Aí foi uma loja que foi na Alameda Jaú, né, que aí ficou lá depois de 96 até 2023, não, 22, porque foi quando a gente quebraram tudo agora lá, né, hoje em dia
a loja está no outro endereço, está na Rua da Consolação, né, no 2685. Antigamente era na mudou assim, para quem vai para o lugar não mudou muito, porque mudou 50 metros de diferença, de uma esquina para uma outra esquina, né. É pertinho, né, dá para ir de boa, mas pra ela mudou totalmente o layout da loja, tudo que foi no outro prédio, né, que a gente alugou depois, mas a gente ficou quase, né, 20 e poucos anos na Alameda Jaú, e lá fez a história da Comics e tudo mais, né. A gente desde os anos 90 participa de todos os tipos de eventos, eh, ligados a, né, mangá, anime, seriados, tudo que era ligado a gente sempre participou, né, sempre mostrando a comics e tal, né. Depois veio o mercado, né, as vendas pela internet já a partir de 2000 e quase 2008, e assim, né, foi crescendo e a gente foi andando conforme dava o andar da carruagem. Então, Jorge, né, bom saber aí da comics e tudo, desde muito novo, né, mas eu também, uma das experiências que eu tive foi na Fast Comics, né. Quer saber um pouco mais foi a criação desse evento. Assim, né, a gente de tanta gente participar de eventos, né, a gente acabou fazendo o nosso evento, mas assim, foi fazendo porque a gente fazia, tipo, promoções, na loja, né, tipo, um mês lá no mês de vamos dizer, por exemplo, mês de dezembro, né, fazia uma promoção lá, e aí chamava, aí chegou uma época que a gente falou assim, chamava de Fast Comics, que a ideia veio pra gente fazer na loja, só que na frente da loja, na Alameda Jaú, ela tinha um calçadão grande, e aí a gente os primeiros Fast Comics, os 2 primeiros foram, na verdade 3 primeiros foram lá na frente da loja, e a ideia era trazer os editores, e cada tipo assim, colocar várias tendas na frente da loja, e aí, cada tenda seria de uma editora, a gente colocaria lá, e a gente fazia a promoção dos produtos, e a pessoa ia ter a ideia de estar falando com o editor e tal, com o pessoal da pra criar essa, de repente, nessa simbiose aí entre os editores e os compradores de quadrinhos, né, e o de repente o cara vê elogios ou escutar críticas do que ele estava publicando, né, e depois a ideia era se juntar todos também para depois fazer né, um happy hour dos editores e quem sabe criasse, né, novas ideias dali e outras coisas. Então as primeiras realmente foram lá na frente da loja, e aí foi justamente, ela foi crescendo, né, a gente expectativa, a gente: "Ah, vamos fazer para 200, 300 pessoas", aí no terceiro já estava indo 600 pessoas, e aí já não cabia, tipo, na rua ficava super lotada, a gente estava tendo, tipo, mas falou assim: "Não, agora", aí a gente foi procurar um lugar maior, aí a gente fez lá no espaço do ai, como lá da Gazeta. Tinha um amigo meu que fazia um evento de anime lá na Gazeta, e aí ele passou o contato e a gente acabou fazendo na Gazeta, também lá ficou algumas edições, não lembro agora quais foram, quantas, mas aí a gente fez várias edições até que a mesma coisa, foi crescendo, crescendo, até que não comportava mais, e a gente já estava, com certeza com mais de 2, 3 mil pessoas no evento. E aí a gente falou: "Pô, agora tem que arrumar um lugar pra gente fazer o evento", né, e aí a gente foi procurar também um outro lugar que a gente fazia participava de eventos, foi lá o Colégio Santa Cruz, lá no metrô Santa Cruz, né, o Marista. Aí a gente conseguiu fazer um evento lá no Marista, que foi super legal lá. Só que aí depois era ruim, porque às vezes para casar o calendário com o calendário deles, era meio complicado. E aí a gente acabou falando: "Vamos procurar um lugar de eventos mesmo". E aí que a gente foi para o São Luís, né, que aí o São Luís tinha um lugar de eventos, tal, e a gente fez vários anos lá também, e aí lá foi dando certo, até que mesma coisa, o evento foi crescendo até não comportar mais, e aí a gente acabou indo pro evento lá que hoje é São Paulo Expo, né, que é onde acontece a CCXP também, só que a gente pegava um espaço bem menor, né, não um espaço grande que a CCXP pega, mas era um espaço de 5.000 metros quadrados, e a gente fez por várias edições lá também.
até acho que 2017 foi a última edição. Eh, e aí a gente aí a situação, vamos dizer assim, eu acho que a situação toda do mercado deu uma mudada muito grande, e aí a gente viu que o evento em si, pelo que a gente tinha proposta que era de levar, era fazer um dia de promoção com desconto e tal, só que aí isso já foi aí aconteceu de 2018, a gente tem uma grande marca aqui em todo o mercado e começou a fazer um dumping para quebrar as lojas e mais, que a gente sabe que acarretou na quebra da rede da Saraiva e da rede da Cultura e de outras FENAC, tudo quebrou de conta, né, e a gente nisso deu uma recuada, aí o evento a gente falou: "Ah, pô, o evento", e nessa época também começou a acontecer de ter muitas Comic Con por aí, né, muitos eventos quadrinhos que não tinham, porque a gente começou isso em 2002, né. Agora isso já é 2015, 2016, já começou a ter Comic Con, teve vários eventos, foi expandindo e teve acontecendo vários eventos de quadrinhos, de cultura geek em geral, né, por aí. E a gente falou: "Pô, agora acho que a gente não precisa mais criar os eventos, né, a gente a gente na verdade é o que a gente sempre quis, que a gente sempre participou dos eventos, né, vou lá como um estandista, lojista, porque esse é meu negócio, o meu negócio não era fazer o evento, né, o evento a gente fazia por falta de evento, né. É, porque era falta, né, não tinha e não tinha quem fizesse, né, então aí a gente pegou e falou: "Ó, vamos lá correr atrás", vamos e fizemos durante muitos anos até a hora que a gente falou: "Agora não precisa mais", porque já tem os eventos no mercado, né, a gente só tem que estar nos eventos para participar, né, com as feiras, até feiras de livros, né, a gente, passava de bienais, aí começou a ter feira, hoje tem bienal em quase todos os estados de livro, tem feira do livro, tem feiras no interior de São Paulo, tem feiras no interior de Minas. Que são, né, para esse mercado de livreiros. Então aí a gente também entrou com quadrinhos, né, porque hoje em dia é o que mais se pede, essas feiras, eles levam praticamente milhares de estudantes, né, então a garotada não quer praticamente ler livro, né, ela quer ler mangá, quer ler não, então, mas é que tá. Mas é que justamente a ideia é que eles leiam alguma coisa, que já é hoje em dia já é uma coisa muito grande, viu. Leitura. Bom, beleza, agora aqui passando, né, que a gente estava no off, eh, qual que é o plano, né, ou uma ideia de fazer algum tipo de publicação, pra comics? Porque vai fazer 40 anos, né, você estava comentando. Então conta pra gente aí essa ideia toda que da publicação, ou que vocês também já trabalharam com alguma coisa desse gênero, né? É, a Comics realmente ela já teve, né, uma parte de editoração, né, que o do meu irmão que é o que, vamos dizer, realmente fundou a Comics, é o Carlos Mann, ele chegou a ter um estúdio de editoração gráfica durante os anos 90 e ele produziu uma revistinha chamada Comics, era uma revistinha que falava de cultura pop em geral, né, de animação, de quadrinhos, de tudo nessa era uma revista de informação que a gente não tinha site, né. Naquela época a gente hoje tem milhões de sites, naquela época tinha poucas revistas, né, tinha Animedô, tinha a Pop Herói, ela veio depois da Herói, né, depois da fase da Herói, tinha Heróis do Futuro, aí Ultrajóia, teve várias revistas que falavam de animação e de cultura pop em geral. E aí a Comics também tinha uma, ela durou até acho que meados dos anos 2000, até 2004, se eu não me engano, 2003, por aí. A gente teve as edições da Comics, e depois também teve, né, antes disso, meu irmão também chegou a lançar acho que uma edição comemorativa da Comics que chamava Brazilian Heavy Metal, que era um álbum com autores, né, quadrinistas brasileiros. E realmente foi autorizada, ele pagou os royalties para usar o nome, porque era um passo, porque foi ele que trouxe a ideia da heavy metal brasileira, né, no final dos anos 90 para trazer aqui para o Brasil. Chegou a ser lançada, né, aqui no Brasil, essas edições, que eram material americano e só eram traduzidos e lançados aqui no Brasil. As primeiras, na verdade, as 3 primeiras, se eu não me engano, elas até foram impressas junto com a americana e importadas para cá, para depois ter o processo ser tudo feito aqui no Brasil, impresso aqui.
E a gente realmente tem uma ideia. Eu queria muito que acontecesse, né, de comemorando os 40 anos da Comics, a gente de repente criar umas antologias de quadrinhos, né, focadas em temas terror, de gêneros que a gente gosta de quadrinhos, terror, steampunk, aventura, super-herói, de repente criar e para lançar os quadrinhos comemorativos dos 40 anos da Comics, com autores nacionais. Nossa, vale muito a pena, a gente como autor aqui, a gente fica super animado, certo, aí, se houver um convite pra participar. Mas assim, agora falando um pouquinho do Jorge, em questão de gosto pessoal, né, quer saber se no meio de todas essas quantidade de quadrinhos que passa pela sua mão aí, se você lê, de fato, ou acompanha alguns autores, e seu gênero, né, favorito, e se mangá, a gente pergunta, né, mas se mangá tá dentre eles, né, como opção. Eu gosto, na verdade gostei muito já de quadrinhos, hoje eu gosto, né, mas assim, eu já li muito, eu gostava muito de ler, infelizmente, hoje eu não tenho tanto tempo disponível, porque, viagem muito em eventos, eu tive agora de abril para até julho, eu quase não parei em casa, fazendo feiras de eventos e realmente é muito cansativo, porque quem vai nos eventos vê que eu chego lá às 8 da manhã e saio às 10 da noite. Sabe, não vou lá para passear no evento, eu vou lá, eu trabalho mesmo para as coisas acontecerem, né. Então, e tem eventos que eu, né, a semana inteira, tem semanas que é preparativo, porque assim, às vezes eu vou fazer uma feira eu tive na Bienal do Livro, do Rio, ela custa 12 dias praticamente de trabalho lá. Eu tenho que chegar 2 dias antes para descarregar, montar, quando abrir o evento até o final do evento. E aí, a gente ainda tem uma semana antes para preparar todo o material para levar e depois uma semana depois para voltar e arrumar tudo que foi para o evento. Então praticamente é quase um mês trabalhando nessa feira, né. Então, mas e tem feiras, às vezes as feiras são uma em cima da outra, né, que acontece agora que nem julho, aconteceu, eu estava no Festival do Japão, no Anime Friends, todos os eventos, né, acontecendo ao mesmo tempo. Um mês só teve evento de game, teve uma feira em Blumenau, um Matsuri, uma feira de festival japonês, e aí eu tive, bastante corrido, né, porque além disso eu tenho que fazer reposição de material, comprar material, tem mil coisas que ligam nessa logística que ocupam muito meu tempo, né. Vocês estão tendo que dividir a equipe para ir para os eventos? Eu já assim, não, hoje em dia eu tento casar um evento atrás do outro, é que aconteceu, por exemplo, de ter o evento do Retrocon no final de semana, o mesmo evento que eu tinha o Blumenau Matsuri lá. Só que é porque, assim, é que são parceiros da gente e a gente, sabe, não quer deixar ninguém na mão de não participar num evento e deixar de ir no evento. Então, aí a gente acabou dividindo, mas Uhum. normalmente a gente eu consigo fazer uma equipe para trabalhar sequencialmente nos eventos, né. Mas eu cheguei a ter que dividir por causa que foi esses 2 eventos que também não eram eventos grandes como o Anime Friends, como o CXP, como o Bienal do Livro, né, esses são eventos maiores, assim. Quando eu tenho um evento grandes desse porte, sei lá, mais de 100.000 pessoas, 200.000 pessoas, aí eu não consigo dividir, porque É, realmente fica pesado. fica Dá pra pesado. ver, tua loja lá fica parecendo um formigueiro, né. Então, e aí eu preciso ter uma equipe grande, só no evento, né, eu já preciso ter uma equipe grande. Então eu preciso realmente focar aonde realmente vai dar mais certo, mais negócio, né. Sim, sim. É, de fato, é o que for mais lucrativo nesse caso, você tem que Exatamente, ir aí organizando, porque despesa de evento é complicado, então imagina pra vocês, né. realmente é. Que nem teve uma vez que a gente não participou do Anime Friends, porque estava na mesma época que teve a Bienal do Livro de São Paulo. Ah, eu lembro, lembro. Então aí eu falei, foi logo acho que um dos primeiros que voltou depois Da 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 pandemia. pandemia. Aí eu peguei e falei: "Cara, infelizmente não vai dar, eu não consigo estar em 2 eventos", porque, assim, não é um outro evento pequeno que eu posso mandar qualquer pessoa. Os São 2 2 eventos grandes, são né. grandes, então não dá pra estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né. Então aí eu falei: "Pô", como a Bienal é um evento, infelizmente é hiper, é o ultra evento, né, porque é um lugar que vai 700.000 pessoas, né, então Aham. assim, a visibilidade lá é muito maior, muito, né, ah
negócio lá é muito mais negócio, né. Sim. Então aí tem que pegar firme, né, pegar o touro e ir E pra vai pra cima, cima, né. né, não tem jeito. Então aí a gente foi até que não foi que eu não quis participar, é que eu falei: "Pô, numa situação dessa eu não tenho como estar nos Você 2". tem que escolher o passarinho que bate mais asa, né, É, ali, né. exatamente. Então, e a gente foi pra Bienal, né. Mas assim, voltando à pergunta, né, que realmente eu gostaria muito de ler, e eu gosto muito eu leio sou muito mais fã da Marvel, que é herói, sempre gostei, mas sou fã de histórias em quadrinhos em geral, né, tipo, eu leio quadrinho nacional, gosto muito, tem, né, os quadrinhos, né, europeus, porque assim, hoje em dia você tem uma variedade muito gigante de quadrinhos, que na Cresceu minha época quando eu demais. comecei a ler não tinha. Uhum. Então, assim, eu quando comecei a ler, a gente tinha lá 10 formatinhos lá da Abril para ler, e qualquer coisa que aparecesse a extra você lia também. Então aparecia lá o quadrinho nacional, sabe, Piratas do Tietê, Chiclete com Banana, aparecia, aquela revista Porrada, que nessa época hoje o pessoal nem sabe o que que é, mas eram os quadrinhos que aí ia aparecendo, com os quadrinhos underground, né, foi apresentado o Robert Crumb nesse material pra Uhum. gente, a revista Animal, e apresentou pra gente o Rancherox, né, teve, né, várias revistas que a gente acabava lendo todos os materiais. Hoje em dia hoje, com as edições tudo gourmetizadas que a gente tem, tudo capa É, dura, hoje a é um gente não tem mercado mais diferente, né. revistas nenhuma, né. Uhum. Então você já compra a revista, já o álbum, a história completa, né. Então antigamente não, você lia capítulos mensais, porque as revistas eram mensais, né. E aí você ficava acompanhando as revistas mensais como era os seriados na TV, e hoje você já baixa tudo numa Tá ali, né, temporada num dia disponível. só, faz uma maratona Uhum. que antigamente você não conseguiria fazer. É verdade. Então, aí a gente, né, gosta então eu aprendi a ler todos os gêneros de quadrinhos, né. Só que você fez a pergunta de mangá, e infelizmente é uma coisa que eu não é que eu não curta, é que eu não leio, porque na verdade eu não consigo ler esse jeito de ler de trás pra frente. Entendi. Entendeu? Porque, olha, eu já falei com os outros caras da minha idade, e eles falam: "Puta", tipo assim, que nem eu era super fã do Lobo Solitário, né, que é um mangá que foi Aham. lançado aqui desde os anos 80, nunca tinha terminado, e depois a Panini lançou e terminou, tudo mais, né, e é um quadrinho de samurai, né, e aí eu gosto muito desse gênero também, só que eu não consigo ler desse jeito de você ler de trás pra frente, mano, dá um nó na minha Não, cabeça, dá uma estranheza. Aí você entendeu? começa a pegar outra coisa que já é ocidental pra ler, e aí você começa a pegar esse mesmo, trejeito aí, né, de ler de trás pra frente, é É. esquisito. Entendeu? Então, assim, eu vejo, assim, que eu vendo muito mangás, eu vejo eles falando, né, de tipo, né, hoje em dia, Demon Slayer, Jujutsu, Chainsaw Man, todos esses aí são os top de venda, né, eles vendem muito, né, Blue Lock e tal. Aí alguns deles até me interessam pra ler, mas, puta, eu não consigo realmente, só de falar assim: "Pô, vai me dar dor de cabeça de eu ler esse negócio aqui". Eu tenho pouco tempo, vou ler o que eu tô acostumado ou pegar esse, É, né. exatamente. Aí eu vou lá e, né, e aí eu procuro, né, ler histórias que o pessoal comenta: "Ah, essa daqui", os meninos que trabalham na loja também, eles leem bastante, e eles até falam: "Pô, essa história que saiu esse mês é muito foda, essa daqui é muito legal, tal, tal", e a gente acaba indo também, fala: "Vou dar uma lida nesse aqui também". Dá uma Então, olhadinha. Eu mesmo acabo lendo só one shot, né, os volumes únicos ou até 6 porque e olhe lá, né, você vai vou lerdão, assim. Ma eu até perguntar pra você se você chegou já a ler alguma webcomic, mas eu acho que o efeito deve ser parecido. é o Aí você webcomic. vai de cima pra baixo, aí deve dar a mesma coisa, né. Então Os eu não, webcomic eu prefiro realmente levar pra ler algum, o que nem, esse final de semana eu viajei, aí eu peguei e falei: sempre levo um quadrinho ou 2 pra mim dar uma lida, né, então aí eu, né, que eu falo: "Pô, vou aproveitar uma hora lá que eu estiver sem fazer nada, eu vou, né, ler um, né, um até tem o quadrinho". tempo de viagem, né, você aproveita ali, Ah, eu tá também não consigo mais. tá dirigindo. Não, não é nem porque tá dirigindo, é porque, vai ficando velho, aí vai acontecendo aquelas coisas de labirintite, né. Ih, rapaz, Aí essa se aí eu eu tenho focar sim. num lugar que eu tiver em movimento, eu fico tonto. É, você deu azar, não dá não. É, então, Ixi. não, eu lia muito quando eu, né, pegava o ônibus, garoto, tudo, quando a gente começou, tal, comecei, eu lia muito no ônibus, né, que eu tinha o meu trajeto era quase 2 horas ali da Alameda, que nem na banca, né, quando eu trabalhava na banca, na Alameda Lorena até minha casa lá na zona norte,
na Casa Verde, naquela época demorava 1h30, 2 horas, né, então eu sempre, né, andava com o quadrinho na mochila para ler, né, sempre acompanhei e gostava de ler e usar, só que hoje em dia eu não consigo, infelizmente, mais ler nem nesse período. Nossa. É, não, mas eu ouço bastante gente que tem essa questão de não conseguir ler no movimento, né. Viu, a gente estava falando do pessoal hoje, né, pra vocês que não sabem, 2 coisas aí, do pessoal que consegue ler enquanto tá na esteira na academia, parabéns pra você, porque é difícil pra caramba, e também ler no ônibus, né, que é complicado. Bom, mas vou lá pra minha pergunta também. Jorge, vender quadrinhos no evento, o trabalho, né, do vendedor, né, banca, livraria e eventos, é o mesmo tipo de venda? Olha, eu acredito que seja, né, a gente, é que assim, a gente na livraria, você já tem as pessoas que são os clientes fiéis da loja, que vão lá, que você já conhece, né, e dos eventos a gente, como acompanha vários eventos já, né, há 15, 20 anos, também tem os clientes do evento, né, então que eles vão lá com a gente, compram sempre, tudo. Já até conhece quem é, eles conhecem, conversa com você, tudo bem. Mas assim, eu acho que de eventos, dependendo do evento, fui eu. E dependendo do evento, a gente tem que, é tipo assim, que nem você vai no Anime Friends, é um evento que o pessoal já conhece mais o que eles gostam e tudo mais. E tipo sabe, eventos de quadrinhos, eventos de animes, tudo, o pessoal já, isso é mais fácil de você trabalhar. Agora numas feiras de livros, tem muita gente querendo conhecer esse material, né. Aí sim, esse tem um no evento de livros é mais, é justamente de você estar iniciando as pessoas, às vezes nesse mercado, mas os eventos que são ligados, né, o público de anime, mangá e cultura pop, as pessoas já ficam mais focadas, elas já sabem tudo o que elas querem praticamente, são já habituês de comprar os mangás e os livros, né. Então elas já Tá sabem mais mais ou menos o que elas acostumado já são então. acostumadas, então, praticamente é como atender na loja, que é o pessoal que normalmente vai na loja, eles já são pessoas que já estão interessadas em coisa, já são pessoas que já se habituam aí nas livrarias, né. Agora quando você vai num evento, tipo uma Bienal do Livro, tem muita gente que não tem o conhecimento ainda do que a garotada tá chegando lá, é a primeira vez que ela tem às vezes um vale livro para comprar Uhum. um mangá, para comprar uma revista, né. Então, aí você vê que aí justamente é um público que tá começando a leitura. Sim, eu tô perguntando isso porque, no caso, pra todo mundo que conhece a gente participa, né, da parte do Artist Alley, né. O nosso trabalho sempre vai ser um trabalho, que tem já ter uma apresentação, né. Então muita gente consome, muita gente compra, eh, pelo fator de conseguir, eh explicar a história. "Ó, eu vi a história, eu ouvi, é algo novo, né, fora do mercado da marca maior, então eu tô consumindo". Então a gente que tá no Alley, pra você aí também que tá começando no Alley, é importante você explicar um pouquinho da origem do seu trabalho, do seu quadrinho, e às vezes a gente tem que fazer isso em segundos ali, né, explicando. E como o MD Comics ele tem ali, né, um grupo de artistas, então a gente tem que já ter tudo na ponta da língua ali pra explicar. Então a dúvida ficou: como é que é isso, né? Mas aí a pessoa já vem com alguma bagagem e muitas vezes quem não tem quer saber uma informação rápida então, né, dali dentro do que vocês estão fazendo. É, então é assim, e até acho que esse negócio que nem o que você falou do Artist Alley, realmente, porque na verdade o cara tá apresentando o trabalho dele, ele tem que, eu vou te falar, eu até acho que muitas coisas estão até meio, tem muita gente que vai lá e o cara pensa que é só ficar desenhando sentado na mesinha, esperando alguém pegar e pagar pra ele, né. Eu acho que quem vai assim, eu acho que muito que é meio quebra cara, né. Agora porque realmente, você tem que ficar de pé, tem que se apresentar, mostrar o seu trabalho, abrir, senão às vezes ficar na frente da mesa até pra, dependendo da onde está, né, porque tem lugar que nem dá pra fazer isso, mas dependendo de onde está,
Você tem que realmente chamar quando a pessoa andando no corredor e falar: "Olha, você quer conhecer meu trabalho, isso, aquilo, outro, é uma ideia assim, tal, tal", que realmente, a diferença é que justamente você vai estar trabalhando com um produto que é seu e você precisa vender ele, né. A sua ideia tem que transmitir, você precisa transmitir a sua ideia para as pessoas gostarem, né. Eh, eu acho que realmente, esse trabalho no artistial ele tem que ser diferenciado. Lá pra gente, a gente fica mais esperando que o cara que é, acho que a pessoa fica mais esperando, né. Então eu acho que a pessoa que vai lá, ela já busca alguma coisa. É, ela mesmo uma pessoa que vai lá para comprar, às vezes: "Ah, eu queria dar um presente para o meu filho que não sei o quê". Até isso, na verdade, a gente precisa que nem a gente fala assim: "Ah, mas você sabe, ele já lê alguma coisa?", né, aí a gente busca a informação para saber o que ele lê super-herói, ele lê mangá, ele lê e tal. "Ah, não, ele gosta de qual filme, qual desenho?", porque aí a gente busca uma informação justamente pra fazer o filtro, ele gosta de Naruto, ele gosta, Naruto, então tem isso e isso que é semelhante, que é mais novo, que tal, né, a gente vai mostrando as coisas que estão ligadas a esse nicho que ele gosta, né. Então a gente quando a pessoa não tá, né, não é o habitué do meio, né. Esse filtro que você falou é muito parecido com o filtro que a gente faz aqui quando o aluno se inscreve para fazer aula, porque você precisa ter uma noção dos hobbies, né? E em cima daquilo trabalhar um cronograma de aula para eles. Isso para as escolas que se interessam ali, né? E não só passar um método incrível, é mais, ó, o que você gosta, o que você faz, porque tem uma facilidade. Para leitura é a mesma coisa, Sim, né? Nesse sim, ponto. Tem razão. exatamente. A gente tenta calçar nas informações que a gente recebe para a gente poder dar algo que vai lhe agradar, né. E aí você deve fazer para os alunos que se ele gosta de mangá e daqueles: "Ah, eu gosto de shonen, gosto de", né, É, e o aí você Cartoon vai ou para vai pra aquele outro, sim. É basicamente isso, você falou para que a gente costuma falar muito aqui, pra conseguir definir um perfil, né. Não, Jorge, hum, não sei há quanto tempo você tá com a nova unidade, né, que era na Liberdade, né, mas eu queria saber se pessoas do Brasil ou se vocês já têm planos de unidades da Comic-Sec, que já tem, né, não sei, fora de São Paulo. Se tem algum plano, como é que funciona aí pra você? então, na verdade, gostaria muito de ter várias comics, né, eu acho que na verdade o mercado seria melhor se tivesse 30 comics, uma em capital, uma em cada capital pelo menos, né. Eu acho que poderia agregar muito para o mercado no todo, né, mas infelizmente a situação hoje do mercado não tá fácil não, tá bem ruim. Desde 2018, quando teve as quebras das grandes editoras, e que teve uma monopolização de um único, praticamente, player no mercado, né. E ele retém quase, sei lá, se não for 80, é 90% do Essa mercado, foi bem pesada mesmo. entendeu. Aí é difícil crescer, né. Tem uma empresas, né, crescendo e tal, mas você já tem uma logística muito grande, né, eles já estão eu gostaria muito que tivesse o meu sonho é ter pelo menos começar mais uma no Rio, eu já cheguei até comentar isso, que eu gostaria muito que tivesse uma loja no Rio já, eu acho que é um lugar que a gente sempre vai, sempre dá sucesso lá, quando tem os eventos lá. Mas eu acho que em Belo Horizonte, a gente também vai muito em Belo Horizonte, e tem o feira de quadrinhos lá, e Tem eu tido acho bastante, né, informação sobre então, quadrinhos e tal. eles também gostam muito. Então, assim, eu acho que tem, né, principalmente nas principais capitais, né. Eu vou na feira de Belém, por exemplo, lá o pessoal também gosta muito, sabe. Eu vou em Fortaleza, né, então, Fortaleza tinha uma loja muito legal que eu conheci ele 30 anos atrás, e infelizmente ele não está mais com a loja, mas, sabe, tinha uma loja muito legal lá. Tem algumas lojas que apareceram, mas assim, essas tradicionais, né, assim, eu acho que gostaria muito de ter, sabe, João Pessoa, eu vou já no evento de quadrinhos que eles têm lá muito forte, é bem legal também João Pessoa, sabe. Então, assim, eu conheço vários lugares que eu fui durante esse tempo que eu gostaria muito que lá tivesse uma loja, mas o mercado
ficou tão diferente depois da pandemia então, que a gente tá ainda vendo como é que vai ser economicamente viável até manter. Eu abri essa segunda loja, né, a da Liberdade, e tem um ano, tem mais de um ano e meio já. Uhum. Ela vai fazer 2 anos em novembro, então já Tá pertinho. tá perto já, né. Então, a gente abriu ela, na verdade, foi por sabe assim, é que me apareceu a opção do imóvel tá lá disponível, a pessoa ficou 6 meses implorando para me alugar lá, para fazer a loja lá, entendeu. Uhum. Então assim, aí eu nisso eu tinha feito uma parceria com a Legião Nerd, durou um ano, ele não tá mais agora na parceria lá na loja da Liberdade, mas ele, né, isso então assim, várias coisas que contribuíram para minha Pra eu acontecer, não né. não foi uma coisa que, tipo assim, na verdade eu busquei, foi uma coisa que aconteceu e que veio até mim. É, você estava curioso pra saber como funcionou lá o processo. É, aí eu na verdade falei assim: "Ah, já que apareceu uma pessoa parceira para fazer o negócio, e apareceu, né, o imóvel, tudo pra gente estar junto e a gente", aí eu falei: "Ah, vou fazer". Não era o melhor momento, mas também falei: "Ah, tem que uma hora acontecer, se for acontecer tem que ser agora, né". Aproveitou a oportunidade e foi aquela coisa, né, é o de sempre, não É, então, tem. essa oportunidade apareceu, de repente não vai bater de novo aqui na minha porta, então vou fazer Uhum. junto, parceria, vou fazer, né, já que o imóvel apareceu, que é um imóvel da mesma proprietária que tem o imóvel da Consolação. Ah, é? É, aí ela pegou e falou: "Ah, tem com um imóvel lá vazio, tal, 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 tal". Aí era um imóvel legal, né, num lugar legal. Ah, era pra ser então. É, então. O mesmo. Quais são as chances ali de, né, de. É, então, de acontecer, então ela pegou e falou: "Ah, tá lá, vai lá, tal". E ela ficou insistindo muito, né: "Olha, eu tô tentando alugar, mas não conseguiram, você não quer alugar?". Aí chegou na hora que o rapaz do Legião Nerd falou: "Ah, eu também gostaria muito de abrir uma loja lá na Liberdade e tal". E a gente falou: "Ah, então vamos fazer". É, acabou acontecendo, graças a Deus, né, tá dando certo, né, cara, assim, ela tá se pagando, então eu tô, graças a Deus, tô bem feliz. Aí eu acho porque assim, era uma coisa que começo de 2000 eu já sonhava em ter uma loja lá também. A Eu liberdade, falei: né. "Pô", quando começou os mangás, né, que a Conrad veio acho que 2002 com os Cavaleiros, eu não lembro agora Uhum. de ao Por aí, certo. por aí. Então acho que aí eu falei: "Puta, né, se a gente tivesse uma loja na Liberdade para vender mangá, ia ser um sucesso lá, tal, tal". A Liberdade sempre foi, né, hoje é um negócio gigante, né, mas, Uhum. de vamos dizer assim, de visitação, né, um lugar muito famoso, né, para o público, né. E final de semana o pessoal Lá fala enche, né, é, então. estava mais cheio do que eu não era tanto assim, do 2015, de repente encheu, né, de É que hoje gente. em dia, né, se você pegar e ficar passando lá no Instagram, toda hora falam de um restaurante lá, falam de uma loja lá. Sim, Então aí nisso, chega no final de semana, virou tem a point, né, virou bem dizendo. point, exatamente. É aquelas chegam e acho que mais de 15, 20 mil pessoas num final de semana Sim, sim, é muito cheio. A sabe, feirinha acho que é mais contribuiu cheio também. que eu vou te falar, eu acho que ela é mais cheio que a 25 de final de semana. Ah, eu acho que deve estar, Entendeu? assim. Então, porque aí virou um negócio, né, porque comida que a 25 perdeu muito do público e hoje em dia você compra 90% do que você tem lá, você compra pela internet. Mas comida você então compra pessoalmente, Exatamente. você vai lá, olha, experimenta, come, aquilo tá lá ao vivo, Mas né. o pessoal quer passear, É, então, né, então, pô, até quem tá de fora do estado, quero passear em São Paulo, liberdade tá sempre no currículo ali do roteiro, né, isso, é. no caso, é sempre isso. Tem um monte de gente que vem para o vai acontecer um festival de show, aí o pessoal marca de ir na Liberdade, marca de ir na Exatamente. Paulista, né, essas Sim, coisas assim. É, tem a CCXP, o pessoal vai sempre nas lojas, né, que estão ali na Paulista, vão na Liberdade, sim. porque o pessoal já vem e já marca, né, quando vem fora de São Paulo. Conheço muita gente que quando eu vou nos eventos fala: "Ah, eu tive vou lá vou mês que vem lá eu vou passar na Liberdade", eu vou entendeu? É muito um lugar eu falei: "Pô, a gente tem que estar lá perto, né". Ah, e verdade, né, eu tinha até esquecido. Para você aí que está assistindo esse podcast, pode ser que esteja vendo depois, né, de setembro, ou vai ver antes. Agora dia 20, né, dia 20 ao dia 28, a gente está fazendo exposição lá, né, o Jorge
selecionou aí pra gente Blue Lock, então vai ter uma exposição lá, mais de 20 artistas expondo, né, e fazendo aí uma paródia com os seus personagens originais também, Isso. tá. Lá na unidade da Loja da Liberdade. Unidade da Loja da Liberdade. A gente já fez na da Consolação. Vou pedir aí pro editor colocar o link, né, e o nome da matéria, tá bom? E agora vai ter na Liberdade também, beleza? A gente vai deixar a descrição aqui, o endereço também na descrição, e também a página do evento para você acompanhar aí como tá rolando. E também, se quiser, acompanhar a gente nas redes sociais, né, para saber um pouquinho mais dessa informação. Beleza? Ok. Jorge, mais uma pergunta, eu não lembro se eu fiz a minha, mas eu já passo para você. Como foi a visão da sua família quando eles entenderam, falou, pô, ele tá mexendo com quadrinhos, ele tá indo, né, a coisa já estava estabelecida, imagino, mas alguém da sua família também comprou essa ideia, esse amor que você tem por quadrinhos? Ó, vamos lá. Na verdade é aquela história, né, como eu falei, meu irmão começou o negócio, ele é que também é apaixonado por quadrinhos, e hoje ele tem a editora criativa, também faz parte da parceria com vocês, né, a gente e ele sim é o cara que é apaixonado, que vamos dizer, me levou também a esse caminho. Eu tenho meus filhos que até trabalham comigo em eventos, né, e tudo, mas nenhum ainda é apaixonado do mesmo amor que eu tenho, né. A minha esposa, ele diz fala assim, né, minha esposa já fala assim: "É, o filho que você mais gosta é a comics, né". Porque ela falou: "Porque o que você dedica, né, o que você não dedica tanto para os seus filhos, você dedica para o seu filho que é a comics", que na verdade é aquilo que eu falo, para mim realmente é uma coisa que meu tempo todo vai pensando nisso, né. Crescer, desenvolver e continuar na comics, né, então é uma paixão mesmo, né, que eu tenho, né, pela arte de história em quadrinhos e ter esse negócio, né. Eh, então, um dos filhos meus está na Loja da Liberdade, né, tá trabalhando lá, o outro me ajuda nos eventos. A minha pequena, ela gosta muito de desenhar, tento colocar ela ainda no caminho, não sei se ela vai seguir esse caminho, mas apesar que ela gosta muito de maquiagem, né, então não sei, talvez ela não vá para esse caminho, porque parece que ela gosta muito, mas ela adora desenhar também. É, exatamente, ainda é uma e aí eu tento ver, mas não realmente eu acho que nenhum deles vai ter vamos dizer, esse amor, né. Minha esposa trabalha comigo no site também, mas realmente não não é uma pessoa que curte, né. Não é uma pessoa que curte quadrinhos, né. Então, até gosta de coisas que eu gosto, de filmes, séries, essas coisas, mas quanto aos histórias em quadrinhos, não tem essa paixão. Bom, fazendo uma última pergunta aqui, Carlos, né, se eu pudesse dar uma dica, né, para o pessoal que quer, de repente, comprar um negócio de quadrinhos, é uma coisa que para os dias de hoje ainda é uma coisa interessante e para os artistas em si, né, que a gente tá você que acompanha todos os eventos, como é que tá o mercado de projetos autorais, que dica você poderia dar para o pessoal? Quanto ao negócio como loja de história em quadrinhos, eu acho que é bem difícil hoje se manter. Eh, Criar, sabe, você criar porque na verdade você vai precisar criar uma clientela, vai precisar trabalhar muito, muito, muito. Na verdade, o pessoal fala assim: "Ah", muita gente pensa, né: "Ah, vou trabalhar numa loja de quadrinhos, eu vou pegar, vou pôr as revistas na prateleira, sentar no balcão e ler minhas histórias preferidas". Infelizmente, eu acho que se isso acontecer, você não vai durar muito no mercado. Eh, Felizmente é o contrário, você cada vez tem menos tempo para ler, né, como eu falei mesmo, para me manter no negócio, eu estou trabalhando muito e cada vez não consigo tanto ler quanto eu gostaria. E eu não sei, assim, porque, assim, é fácil hoje, mais fácil do que era, antigamente para abrir um negócio, tá. Você vai abrir a loja, você vai conseguir ter todo o material de um monte de editoras, mas é que tá, não é só ter o material para você vender, é justamente ter o público para você comprar. É.
entendeu? Porque hoje muita gente está focada em desconto, só que se você for praticar o que os caras gigantes praticam, você não consegue pagar as As contas. contas. Porque as editoras não vão te dar uma margem como eles dão para certas editoras, ou para certos, né, jogar os players do mercado, porque são gigantes, eles compram absurdamente, né, quase toda a coisa. Então, assim, para você concorrer, hoje em dia, com lançamento, você tem que cada vez vender mais barato, ganhando menos. Só que, infelizmente, isso não paga as contas no final do mês, né. Se você tiver que pagar aluguel, água, luz, né, contador, né, fornecedor, não é fácil para ganhar o dinheiro não. Você acha que essa atitude deu uma canibalizada no sistema? Ah, deu porque na verdade, assim, ó, vou te falar, tem um monte de cara aí que tem site e o cara não vive disso, sabe, é aquela coisa de fazer você tem hoje 1 milhão de cara vendendo site aí no de quadrinhos, praticamente é cara que vive ele trabalha com outra coisa, às vezes na casa dele e tem a lojinha, que é uma coisa que ele gosta, aí ele vai vendendo. Só que justamente, se você tem milhões de caras, você tem ninguém ganhando dinheiro. A dele é mais complemento de renda, né? Exatamente, entendeu? O cara na verdade faz como um hobby, que quer vender, porque quer ganhar um troco a mais, mas aí, é assim, tem aconteceu muito nos últimos anos, né, que ou o cara às vezes vai é mandado embora da empresa, aí tem uma coleção grande de quadrinhos, ele fala: "Vou montar uma loja, vou vender meus quadrinhos", e aí começa a ter uma loja de quadrinhos, mas aí ele vai na verdade ele acaba buscando um outro negócio realmente que vai dar renda para ele, e aquilo vira um ganha um extra, Um extra. porque realmente para viver só disso é difícil, né. A gente vê porque, puta, você vê aquela loja, vamos dizer, aquela loja da cultura que era na Paulista, aquela mega loja deles, vendia muito, entendeu. Uhum, Mas não sim. se mesmo vendendo muito, custa muito, entendeu, manter a loja, né. Custo Eh, de locação hoje é complicado, né? locação, funcionário, tudo Uhum. isso, né, e uma loja num lugar que você trabalha, sei lá, 20 horas por dia, que fica aberta, e você precisa ter 2 turnos, aí depois sábado, domingo, tem tudo aqueles negócios todos, né, que e Custo, é custo. custos, e vão cada vez maiores, né. Porque na verdade pra você perder dinheiro é fácil, pra você ganhar é difícil. Perder dinheiro então assim, ó, você Você nem faz vê, né? é, então, aquelas coisas assim, assim, realmente eu não arriscaria tanto em abrir uma loja hoje em dia, né. Eu acho que tem coisas mais simples que talvez deem um retorno mais rápido. Tipo como vender na internet. Não, ó, eu vou te falar, Acaba velho, acontecendo algumas coisas. olha, eu vou te falar, assim, se eu hoje não tivesse a loja de quadrinhos, eu ia vender churrasquinho na esquina. Muito menos dor de cabeça. Que é o seguinte, às vezes você tá lá, precisa de um material, aí você precisa comprar, e você não tem material para todo mundo quer. Aí só que você não a editora não lança mais, e acabou, esgotou, e aí todo mundo fica pedindo para você, você fica mas se você tá ali, você tá vendendo churrasquinho, acabou a carne, você vai no açougue e compra. Aí você sabe, é tudo muito mais Você fácil. escolheria um negócio mais prático, então? É, entendeu? Porque realmente você é apaixonado por quadrinhos e quer, né, vai fazer outra coisa, aí quadrinhos fica só a paixão, né, Segundo plano. porque realmente é difícil, porque é que nem eu tenho um acervo lá grande, Aham. né, eu tenho um catálogo de um monte de editoras quase completo lá. Aí você vai ver, puta, tem uma fortuna lá investida para vender 1% daquilo por mês, sabe. É isso que é difícil, porque aí você tenta, aí você tenta, não é que você, né, não tem não tem um bom atendimento, não tem tudo, né, mas não tem, vamos dizer, eh Estímulo. não tem o consumo grande como tinha antigamente. Por isso que as lojas fecharam, porque as pessoas não vão mais às lojas quase comprar, né. Isso tem cada vez diminuído mais, então, por isso que cada vez tem mais loja virtual. Eu conheço que nem a Taverna do Rei, por exemplo, 6 meses não, final do ano passado, começo desse ano, fechou a loja física, só tem virtual. Só virtual. É, Era uma livraria é loja praticamente extinto, né, assim, das grandes. E em shopping você vê algum lampejo, né, alguma coisa.
Mesmo porque o aluguel também lá é uma bica, né, em shopping. Então, exato, porque o negócio em si não está se pagando mais, né. Uhum. Você vê, a cultura, por exemplo, assim, eu sei que quando eles cresceram muito, eles tinham aquela cultura do Villa Lobos, o cara falou: "Olha, tá 2 anos a loja lá", um cara que trabalhava lá, e nunca fechou no azul. Só que Nossa. a outra vendia muito para pagar a outra, entendeu. Aham. Tinha outros negócios que bancavam a loja. Ela em si, por si só, ela não se pagava. Mas era, vamos dizer assim, tem loja que os caras abrem, você sabe, só para dizer que tem uma loja em tal lugar, né. Sim, sim. Então É mais marketing, né. mais marketing do que realmente faturamento, né. Não é uma loja, é um showroom. Um showroom. E E na verdade é o que todas as lojas eram pra Amazon, né. ah, E a pessoa ia é. lá na cultura, olhava: "Ah, legal, na Amazon tá mais barato", comprava na Amazon. E o que que você acha que melhoraria esse mercado hoje em dia? Qual que você acha que seria a melhor saída pra ficar bem, assim, o lojista que vende isso? Então, é assim, eu não sei, porque na verdade você não pode falar para as pessoas não comprarem mais na internet, é de cada um, e o cara acha mais prático ficar em casa escolhendo e receber em casa do que ir lá na livraria. E aí você vai na livraria, perde o tempo, você vai estar lá, perde 1 hora ou 2 às vezes para escolher, mas é que justamente é do gosto da pessoa, né, de você querer conhecer outras coisas, de ver outras coisas, porque na internet às vezes você não muitos vão guiados pelo que eles vê no YouTube, vê que alguém fala que aquele quadrinho é legal, né, tal, tal, e aí já você vai comprar direto, porque não é a mesma experiência que quando você está numa livraria, que você pode ver outras coisas, conhecer outras coisas que às vezes, né, na internet Dá uma limitada, ficar só pela internet, né, você então você acaba se limitando apenas àquilo que você tá ali comprando, você já vai procurar uma coisa e já compra aquilo, e o do né. lado te chama atenção, né. Então, às vezes quando você vai na loja, você amplia seus horizontes, né, tipo, acaba vendo outras coisas que de repente você não vê quando você tá no tela. É, e sobre isso nem adianta falar que você tá olhando o catálogo e tem as outras coisas como na loja, porque quando a gente tá focado em buscar um conteúdo, a gente meio que abstém o que tem do lado. Dificilmente você percebe, e quem causou esse vício na gente foi a rede social, né. Então fica mais complicado nesse ponto. Eu acho que isso também acaba focando as compras em, sabe, assim, é que nem às vezes, um quadrinho nacional, por exemplo, né, dos autores nacionais, para começar. Então, aí que tá, aí eu acho que o quadrinho nacional, o cara que quer começar muito, ele tem que realmente começar fazendo coisa muito na internet. Esse Webcomic é um dos melhores formas de começar também. Exatamente, porque Aí vai senão evoluindo. porque senão você acaba, tipo, você fazer só uma história em quadrinho, ir lá num Artist Alley e ficar lá e as pessoas não saberem quem você é, de onde você veio e tal, fica bem difícil do cara, de repente, pegar R$ 50 e comprar o seu quadrinho, entendeu. Tem uma coisa que eu aprendi. A gente tá fazendo agora o Artichale já tem acho que uns desse formatinho tem uns 5 anos. Se você não abrir a boca e não falar, não sai. Se abriu a boca, vai embora. Você zera estoque. Então, é o que eu falo para a maioria dos orientados, é contexto, né. Na loja lá, uma quantidade maior, deve ser muito complicado mesmo, e são muitos títulos, né. Como é que você vai ficar falando um monte de título? A pessoa tem que vir imbuída pela informação de fora, É, né. Mas para você que tá no Alley, se você não apresentar, não adianta. Não é como você saber que a pessoa tá vendendo, sei lá, pizza. É pizzaria. Não precisa explicar quais são os sabores de pizza ali, né. Uma vez a pessoa provou e tal, ela vai ali e vai comprar, sem saber que você existe às vezes. Você abriu no dia, você tá vendendo. Mas quadrinho é diferente, né. E essa situação pesa bastante pra vocês, eu imagino. Eu acho que se tivesse algo que pudesse ajudar, seria um sistema de entrega melhor no Brasil. Isso poderia ser algo também muito positivo, porque já que está comprando, né, que o autorizado tenha algo mais relevante em comparação à pessoa física nesse ponto. É o que eu imagino, eu chutando aqui, né, sabe. entendi. É, eu acredito, assim, que a gente na verdade tentou nesses anos todos fazer, sabe, coisas meio diferenciadas, né.
Tipo, você com algumas editoras, né, porque no começo ainda tinha das editoras ainda tentarem ajudar as livrarias vamos dizer assim, terem um diferencial para as pessoas de mais comprarem nas livrarias, né. É tipo, vai ter um bookplate autografado só para as livrarias. Teve uma situação dessa. Vai ter um brindezinho, tipo um marcador de página diferente, que só quem comprar naqueles das livrarias que vai ter, né. Aquelas coisas meio assim, guiadas para ver se levantam mais público para ter um diferencial, porque o produto em si não tem como mudar, porque ele é o mesmo. Você não Sim, vai fazer, 2 edições diferentes para um público até porque, vamos dizer, as livrarias vai ser muito menor que o outro que vai comprar. Você não pode agradar só né, vai ter que fazer uma edição igual, e a livraria talvez tenha um negocinho a mais para dizer que tem um diferencial, né. Tentaram fazer isso, né, algumas editoras, isso logo depois da pandemia, até na época da pandemia, né, a gente fez, vamos dizer, sessões de autógrafos de algumas edições, para fazer com, né, pré-venda com dedicatória. São coisas que, de certa forma, funcionaram bem na época da pandemia, tudo, mas o tempo meio que dá uma desgastada também. uhum. É, Ele satura um pouco, né. satura, né, porque toda hora, chega uma hora que não tem, isso não dá mais certo. E muito dessas soluções também é muito para colecionador também, né. Tem gente que só quer comprar ali o quadrinho e fazer por ali, né. É, não, na verdade, justamente, você pega basicamente aquele cara que não escreveu, o colecionador, porque o público em geral em si não faz diferença para ele, né. Eu, às vezes, a dedicatória ou o autógrafo não pra quem só quer ler e não guarda, às vezes, né, porque tem cara que lê, eu sei, muita gente que lê, tudo bem, guarda, tem cara que compra 2, um para ler e um para guardar, Uhum, tem cara que só lê e depois passa para frente, sim. doa e tudo mais, então o cara só quer absorver, igual você quer, que nem o cara que queria você quer assistir um filme em casa, que é a maioria, e o cara que quer guardar o DVD, quer guardar, ter coleção, são 2 pessoas totalmente Coisas diferentes, diferentes, né. né. Bom, pior que é verdade. É uma situação que precisa aos tempos acho que vai aparecendo outras saídas, né. Eh, bom, beleza pessoal, a gente já na verdade até estourou o tempo aqui, mas Jorge, eu queria agradecer mais uma vez aí, né, pelo apoio, né, o Jorge, já sempre ali, né, a gente pingando, fazendo alguma coisa, esbarrando em evento, fazendo alguma organização, tá sempre aí apoiando a gente, sempre estendeu a mão, né, até nos momentos que pareceu difícil pra gente aqui, o Jorge estava: "Ó, vamos fazer uma coisa e tal", sempre rolava, né, o Jorge, o Ed, e a gente só tem a agradecer, né, e o endereço da Comics da Liberdade, o endereço da Comics Consolação, vai estar aqui para você que não está acostumado a ir, né, a livrarias e tudo mais, ou só perto do shopping da sua casa, tem outros locais bacanas, né, e lá tem muita coisa. O seu mangá preferido vai estar lá, se você gosta de HQ, se você gosta de cartoon, né, você também deve ter encontrado aí com a Comics, em eventos, né, porque ele já deixou muito claro que vai em bastante, né? Então agradeço mais uma vez. Não esqueça de acessar o site da Comics para você ter acesso também a um catálogo bem extenso, né, de quadrinhos. Tá? E seguir eles nas redes sociais. E também aproveita, dá uma olhadinha aqui no site da Modelo Design. Eu tenho certeza que você vai achar, né, um curso que caiba para você. Não esqueça de visitar o site do MD Comics, são quadrinhos voltados mais pro nacional e também de artistas daqui que começaram do zero, tá bom? Então a gente se vê no próximo podcast. Valeu, Emílio, obrigado. Valeu, Chico. Obrigadão, Jorge, mais uma vez. Até uma Até próxima, mais, o obrigado. próximo podcast. Valeu, tchau, tchau.